Alexandre Poço, do PSD. Qual é a avaliação? O PSD que está a começar também um ciclo novo de liderança. Olá, muito bom dia. Cumprimento todos e cumprimento também todos aqueles que nos estão a ouvir. Aquilo que o diagnóstico que o PSD faz é que, chegados a este estado da nação, se há coisa que nós conseguimos caracterizar atualmente o estado do país é de grave e preocupante. Grave, acima de tudo, por três grandes fatores. Em primeiro lugar, aquilo que nós estamos a registrar de um aumento brutal do custo de vida e de um governo que insiste, de um governo que tem marcado a sua postura no combate à inflação e do aumento do custo de vida, que em alguns bens, seja nos alimentos, seja na energia, seja nos combustíveis, em alguns destes bens até já chega quase aos 30%, e aquilo que tem marcado a atitude do governo é de por um lado, quase uma imoralidade e, por outro lado, uma insensibilidade social enorme. Já aqui foi dito pelos meus colegas que nós estamos a assistir a um aumento brutal da receita fiscal, o governo está a lucrar com a inflação e depois está a devolver, através de uma medida claramente insuficiente, que é o apoio às famílias, o apoio dos 60 euros, que apenas abrange 1 milhão de agregados, e no nosso entendimento, tendo em conta que a receita fiscal vai crescer, estima-se, provavelmente quase mais do dobro do que aquilo que estava estimado na proposta de Orçamento de Estado, o PSD entende que nós tínhamos condições para reforçar, e por isso temos dito que é muito importante ter um programa de emergência social. Por outro lado, entendemos também que o segundo grande fator de preocupação é o total caos nos serviços públicos. E um Partido Socialista que enche a boca dos serviços públicos, depois a realidade por qual passam os portugueses, que, por exemplo, querem ter uma urgência, que, por exemplo, querem que não aconteça como no ano passado, neste ano letivo que há pouco tempo terminou, em que 7 mil alunos terminaram o ano sem terem pelo menos um professor, ou daquilo que está a acontecer com o falhanço total da reforma florestal e da resposta aos incêndios. Aliás, o PSD, ainda antes da vaga de calor da semana passada, já tinha dito que estava preocupado com aquilo que destacámos como a incapacidade do governo de, depois de tanta promessa que a reforma florestal ia ter impacto na prevenção e no combate aos incêndios, estamos a verificar que já ultrapassámos a área ardida 2021 e provavelmente vamos chegar ao final do ano com uma área ardida maior do que 2017. Por outro lado, temos o caos que assistimos no aeroporto. Temos um episódio inacreditável de desautorização do Primeiro-Ministro e depois de toda a novela que envolveu uma decisão de um despacho que ainda não está por explicar, e o Governo tentou chutar para canto assumindo que é um problema de comunicação, e por isso os portugueses hoje têm aumento do custo de vida, têm um Estado a falhar e, por outro lado, uma terceira dimensão negativa é de que a falta de perspectivas, e nós, quando estamos no debate do Estado da Nação, temos de olhar para a frente. E olhamos para a frente. E nos próximos anos as perspectivas de crescimento económico são anémicas, são muito baixas. A deste ano é muito boa. E que a deste ano é muito boa porque também na pandemia caímos tanto, fomos dos que mais caíram, que naturalmente a comparação homóloga só poderia, num regresso à normalidade, com o regresso do turismo, que a economia voltasse a crescer. Mas quando nós olhamos para a frente, aquilo que assistimos é de que Portugal, infelizmente, não vai conseguir sair da cauda da Europa. E termino com o último dado. Mesmo para terminar, temos que ouvir o Carlos Pereira. O último dado. Entre 2016 e 2021, Portugal teve um crescimento acumulado, e a pandemia afetou todos os países, teve um crescimento acumulado do nosso PIB, da nossa riqueza, de 7,1%. Os países da coesão, ou seja, os países com os quais nós nos podemos comparar de melhor forma a nível europeu, neste período, 2016-2021, tiveram um crescimento acumulado em média de 18%. Ou seja, nós estamos efetivamente a ficar para trás e a não conseguir convergir com as sociedades e com os países mais ricos da União Europeia, porque o governo socialista, que teve condições económicas para conseguir reformar e transformar o país, literalmente preferiu a estagnação e a gestão do declínio. E é esse estado preocupante do país, da vida dos portugueses, que nos faz fazer um diagnóstico muito positivo. Mas há um aspecto positivo, e termino mesmo, que é a vontade dos portugueses em que esta situação se altere e a resistência que os portugueses têm demonstrado quando tem um governo que claramente não tem vontade de governar. Vamos focar-nos nesta questão da inflação, do poder de compra, que é central e onde talvez as políticas públicas podem ter um efeito mais imediato. O que é que o PSD propõe concretamente nesta matéria? Para além daquilo que o governo já fez, claro. O PSD propõe que neste momento o governo já devia estar a ter como principal medida a criação de um programa de emergência social que procurasse, junto das famílias, das instituições e das empresas, apoiar naquilo que são o aumento dos custos face ao aumento da inflação. Mas, por exemplo, vamos aqui a um dado que é bastante revelador daquilo que há pouco caracterizei como uma atitude insensível e que também entendemos que é quase uma atitude imoral. O aumento de receita que o Estado tem por via do aumento
por via do aumento do custo de vida, estima-se que, em perspectivas conservadoras, pelo menos mais 3 mil milhões de euros. Ora, a medida de apoio às famílias, ao 1 milhão de agregados familiares de menores rendimentos, que se cifra nem chega a 100 milhões de euros. Acha que há uma desproporção entre a receita do Estado e a despesa associada a isto? Para as pessoas entenderem, estima-se que pelo menos, e numa perspectiva conservadora, que o Estado tenha mais 3 mil milhões de euros de receita fiscal. Numa perspectiva muito conservadora. A medida de apoio ao cabaz alimentar para as famílias de menores rendimentos não chega a 100 milhões de euros. Portanto, nós tínhamos capacidade de ter uma resposta muito mais robusta a este nível. Por outro lado, aquilo que há pouco o deputado Carlos Pereira disse... Sobre a questão da receita e despesa, o PSD não é sensível ao argumento de que isto, para todos os efeitos, melhora as contas públicas mas ajuda, pelo menos, a travar a dívida, que é um problema que nós temos. Mas veja, o PSD não está a dizer que o Governo devia gastar todo o valor daquilo que tem de acréscimo da receita fiscal por via da inflação. Aquilo que o PSD diz é que nós estamos com uma desproporção significativa entre o Estado arrecadar milhares de milhões em receita por via da inflação e a resposta que está a ter. Que, por exemplo, há pouco o deputado Carlos Pereira falava do combate àquilo que referiu no que diz respeito aos combustíveis, e a questão que nós temos de fazer é se o deputado Carlos Pereira tem ido a uma bomba de combustível. Porque quando as pessoas vão à bomba de combustível não sentem esse impacto das medidas do Governo. O combustível continua a rondar os 2 euros por litro. E é uma parte do problema da inflação. Para muitas famílias, 2 euros por litro significa ter quase de fazer escolhas se consegue ou não mover-se no seu dia-a-dia.